Convido a todos para abrirem o texto das Escrituras, que está em Mateus, capítulo 26. Mateus 26. Nós vamos refletir sobre a dor psicológica, a dor emocional, como lidar com ela. Vamos refletir olhando a experiência do nosso Salvador, Jesus Cristo, nosso Mestre e Salvador, Jesus Cristo. Mateus 26, versículos 36 a 46. Uma passagem conhecida e sempre grandiosa em ensinamentos para a nossa vida. Mateus 26, versos 36 a 46. Eu farei a leitura, peço que todos prestem atenção. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. Levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice, sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Senhor, queremos te pedir que continues a falar conosco, a iluminar a nossa mente e coração através do teu Espírito para compreendermos a tua palavra e também sermos cuidados pelo Senhor a fim de vivermos aquilo que temos aprendido da tua palavra. Apesar de mim, ó Deus, fala conosco, é a oração que fazemos em nome de Cristo. Amém. Então, como eu lhes disse, nós vamos meditar em Mateus, capítulos 26, versículos 36 a 42, a profunda dor psicológica de nosso Senhor Jesus Cristo nesta passagem. O profeta Isaías, conhecido como profeta messiânico, ele falou, por que messiânico? Porque no Antigo Testamento não houve profeta que mais falasse do Messias do que Isaías. E o profeta Isaías, referindo-se ao Messias, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele mencionou, lá no capítulo 53, que Jesus, que o Messias, seria um homem de dores. Só para recordar a memória de todos nós, ele disse no capítulo 53, verso 3, que o Messias era desprezado, o mais rejeitado entre os homens. Melhor dizendo, de dores, que sabe o que é padecer. E quando Isaías fala dores aqui, fala dores físicas e dores emocionais, dores da alma. Verso 5, no mesmo capítulo, Isaías continua: ele, o Messias, o Jesus, foi traspassado pelas nossas transgressões, moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e sobre as suas pisaduras nós fomos sarados.
Jesus foi um homem de dor, de dores, dores físicas, emocionais, dores da alma. E aqui na passagem que nós lemos, a passagem que é a base da nossa meditação, nós encontramos justamente esta verdade. Jesus enfrentando dores emocionais terríveis. Aqui no verso 37, verso B, a parte B do verso 37, Jesus levou consigo Pedro e os filhos de Zebedeu para orar, e o texto diz que ele começou a entristecer-se, a angustiar-se, a ponto dele falar para os seus discípulos, aqueles mais próximos, Pedro e os filhos de Zebedeu, também conhecidos como Tiago e João, que a sua alma estava profundamente triste, verso 38, uma tristeza de morte. E ele os convida então para ficarem com ele e vigiarem, orarem com ele e vigiarem naquele momento de grande tensão emocional. O Evangelho de Lucas, na passagem paralela, essa passagem que nós lemos é a passagem em que Jesus está no jardim conhecido como Getsêmani. E ali ele foi para orar e vivenciar essa dor emocional muito grande que ele estava experimentando. E há passagens paralelas a essa no Evangelho de Marcos e de Lucas. Na verdade, até a título de esclarecimento, os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas são chamados de evangelhos sinóticos. São evangelhos que têm uma mesma visão uma visão semelhante acerca da vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Se você for verificar a estrutura desses evangelhos, eles começam com o nascimento de Jesus, eles falam do batismo de Jesus, da tentação de Jesus, do ministério de Cristo, do chamamento dos discípulos, quando Jesus chegou a Jerusalém, ele foi morto, ressuscitado e ascendeu aos céus. Todos esses três evangelhos, chamados sinóticos, escritos sob uma mesma visão, uma mesma ótica, eles têm uma estrutura semelhante. O Evangelho de João já tem uma estrutura totalmente diferenciada. Não segue esse padrãozinho, né? Então, o Evangelho de Lucas, que tem esse mesmo padrão do Evangelho de Marcos, embora Lucas tenha escrito para os gregos, Marcos tenha se preocupado, o público-alvo de Marcos são os romanos, e Mateus, o público-alvo de Mateus, são os judeus, né? Embora haja essas distinções, né, nós encontramos muitas passagens paralelas nestes três evangelhos. E a passagem aqui de Jesus no jardim do Getsêmani, lá em Lucas, é muito interessante, porque ele nos acrescenta um detalhe muito importante. Lá em Lucas, capítulo 22, vocês não precisam abrir, eu separei aqui para ler para vocês, é dito assim, que Jesus estando em agonia, lá no jardim do Getsêmani, ele orava mais intensamente. E o texto diz, aconteceu, esse é o detalhe importante, esse é o detalhe importante, aconteceu que o seu suor se tornou em gotas de sangue. A tensão de Jesus Cristo, a angústia, a tristeza de morte de Jesus Cristo era tão grande, era tão profunda, era algo difícil de descrever, que o seu suor se tornou em gotas de sangue. Lucas 22, depois se você quiser verificar, Lucas 22, 44. A medicina reconhece esse fenômeno, identifica esse fenômeno, dá um nome técnico a esse fenômeno. É a hematridose. Hematridose. É um termo grego, hematos, sangue, hidrose, água. É o suor se transformando em sangue. Ele acontece, esse fenômeno, a hematridose, o suor virando sangue.
quando há um grande estresse emocional. Isso provoca o rompimento de veias capilares e o sangue se mistura ao suor. Você já ficou tenso a ponto de suar sangue? Algum de vocês aqui já passou por essa experiência? Ficar tenso, tão angustiado, uma angústia tão profunda, angústia de morte, a ponto de suar sangue. Algum de vocês já teve essa experiência? Eu não tive. Não conheço alguém que tenha tido, mas Jesus teve. O que motivou esse grande conflito emocional de Jesus Cristo é que naquele momento ele estava a alguns instantes de experimentar algo que seria terrível para ele. E deveria ser terrível para nós também, em qualquer circunstância. Jesus sabia que daqui a alguns instantes ele estaria na cruz, e mais do que suportar os pregos sobre o seu corpo, ele experimentaria o peso, o fardo, a carga dos nossos pecados sobre ele, fazendo separação entre ele e o Pai. Para pagar a penalidade do nosso pecado, Jesus suportou na cruz o peso deles e ele experimentou a separação do Pai. Nós deveríamos também ter um só instante essa experiência de separação de Deus. E nós sabemos que o nosso pecado, a Bíblia fala, ela faz separação entre nós e Deus. Por isso que nós precisamos confessá-lo. Confessar aos Deus os nossos pecados, nos arrepender e voltar à comunhão com Ele. E Jesus, ele estava sentindo isso, essa dor. Quando ele experimentou isso na cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus suportou essa pressão emocional num local bastante sugestivo. Jardim do Getsêmani. Ficava no sopé do Monte das Oliveiras, na parte inferior do Monte das Oliveiras, onde Jesus havia ensinado muitas vezes os seus discípulos, onde Jesus foi preso, lá no sopé do Monte das Oliveiras. Mas nesse lugar, no Jardim do Getsêmani, ele tem um nome muito sugestivo, porque ele significa prensa do azeite. Naquele local, naquele jardim, havia um tanque e uma prensa em que essa prensa ela pressionava azeitona para obtenção de azeite. Então, naquele espaço onde se pisava sobre a azeitona, onde se pressionava a azeitona, fazia pressão sobre a azeitona, Jesus experimentou uma pressão emocional tremenda, a ponto de suar sangue. Se você, como eu, já experimentou algum tipo de angústia, algum tipo de dor emocional, lembre-se, o nosso Salvador já experimentou também. Ele sabe o que isso significa. E essa dor da alma que Jesus sentiu evidencia a faceta humana muito importante da identidade messiânica de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque Jesus, ele é totalmente Deus, mas ele é totalmente homem também. Ele foi homem como nós e permanece homem. A ponto do escritor aos Hebreus dizer o seguinte: convinha que em todas as coisas ele se tornasse semelhante aos irmãos, se tornasse semelhante a nós, para que ele fosse misericordioso, fiel sumo sacerdote, nas coisas referentes a Deus e para fazer propiciação pelos nossos pecados, para trazer perdão para os nossos pecados. Pois naquilo que ele mesmo sofreu, ele é poderoso para socorrer aqueles que são tentados. Olha que bênção!
Meu irmão, minha irmã, Deus sabe da sua dor. Jesus sabe da sua dor. Jesus conhece. Você não está sozinho nessa dor. Ele conhece perfeitamente. E mais do que isso, Ele é poderoso para socorrer. Por isso, o escritor aos Hebreus continua, isso eu disse no capítulo 2, no capítulo 4 ele diz assim, nós temos um sumo sacerdote, o sacerdote é aquele que intercede pelo povo diante de Deus. O sumo sacerdote é o principal dos sacerdotes. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Nós temos um sumo sacerdote que se compadece das nossas fraquezas, porque ele foi tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, sem pecado. Portanto, olha, ele nos convida, nos acheguemos a Jesus, apresentando diante dele aquilo que nos incomoda, aquilo que nos aflige, a nossa dor, para encontrarmos o socorro, para encontrarmos o alívio, o refrigério diante do seu trono de graça. Que bênção é saber dessas verdades tão tremendas. Como homem, Jesus sofreu as nossas dores para nos mostrar que pode nos socorrer. Então, o propósito de Mateus, nós sabemos, o propósito maior é mostrar Jesus como Messias, tanto que ele começa mostrar Jesus como Messias para os judeus, tanto que ele começa com uma genealogia. Genealogia, você não vai encontrar da maneira como Mateus escreve nos outros evangelhos, mas porque para os judeus isso era importante, saber qual é a origem, os ascendentes de quem ele estava falando. Então ele começa com uma genealogia. Mateus tinha o objetivo de falar aos judeus acerca de Jesus, apresentá-lo como Messias, mas nesse texto, o que Mateus mostra é uma coisa muito próxima de nós, como Jesus, o Messias, lidou com a sua profunda dor psicológica, exatamente como nós experimentamos, ou até menos, não é? Porque nós não suamos sangue, nós já refletimos sobre isso. O que fazer quando ficamos angustiados ou profundamente tristes? Vamos observar algumas atitudes de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na passagem. A primeira delas é que Jesus buscou a companhia dos amigos mais próximos. Quando angustiado, ele buscou a companhia dos amigos mais próximos. Veja o versículo 36. Foi Jesus com eles, aqui com os 12, a um lugar chamado Getsêmane, e disse aos discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Entrou no jardim com os 12, mas levou consigo 3, diz o verso 37. Levando consigo a Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Disse a eles: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Foi com os 12, só que chamou os 3, aqueles que eram mais íntimos dele. Pedro e os filhos de Zebedeu. Quem são os filhos de Zebedeu? Tiago e João. Eram aqueles discípulos que certamente Jesus confiava mais. Jesus sabia que se preocupava mais com ele. Chamou-os um pouco mais adiante para orar com esses 3. E é interessante que nos momentos difíceis de tristeza, muitos se isolam e se afastam. Não foi o que Jesus fez. Muitos no momento de tristeza entram no seu quarto, fecham a porta, apagam a luz, deitam na cama, se cobrem até o rosto, principalmente nesse frio, né? Se cobrem todo o rosto e ficam ali, isolados. Deixam de vir à igreja, muitas vezes, porque estão tristes. Quando, na verdade, esse momento é ímpar, é singular. Momento de nós nos estimularmos ao amor e às boas obras, nos estimularmos um ao outro, a adorarmos o nosso Deus. Mas no momento difícil, muitos se afastam. Não é esse
o ensino de nosso Senhor Jesus Cristo. É claro que nós, no momento difícil, não vamos ficar aí publicando na rede social aquilo que está acontecendo com a gente, para que todo mundo fique sabendo. E todo mundo fique comentando o nosso problema. Não é esse o propósito. Mas o propósito é nos aproximarmos de pessoas que se preocupam conosco. Pessoas que se importam. Pessoas que nos ouvem. Pessoas que confiamos, dividir com elas o fardo. E foi isso que Jesus fez. E essa frase é muito interessante. Ficai aqui e vigiai comigo. Essa palavra vigiai é interessante, porque ela denota algo de ficar atento, de estar concentrado, de dar atenção para a pessoa. Ele chamou esses 3 amigos, Pedro e os filhos de Zebedeu, para que eles dessem atenção nesse momento de dor que ele estava, que olhassem para Jesus, ficassem concentrados ali, na dor, sofrendo com Jesus. Eu me recordo que às vezes eu chegava em casa, quando eu ia visitar minha mãe é falecida, infelizmente, mas eu me recordo que às vezes eu chegava na casa dela para visitá-la, e eu entrava, nunca fui de fazer barulho, eu via que a porta estava aberta, eu abria, era costume dela deixar aberto. Ela e o meu pai confiavam muito lá no local, na segurança do local. Eu falava para eles fecharem a porta, mas eles não fechavam. E eu imaginando que estivesse aberta, realmente estava, eu abri e entrei, né? Entrava sempre assim, né? Não que eu quisesse entrar furtivamente, mas às vezes ela, dependendo do movimento, ela se assustava, eu entrava assim um pouco mais cauteloso. E quando eu penetrava na sala, eu via a minha mãe na cadeira de balanço, com o olhar assim meio perdido, olhando para o nada, e a cuidadora mexendo no celular, conversando. De uma maneira totalmente displicente. Eu conversava com a cuidadora, aquele momento é horário de trabalho, né, dela, e eu falava para ela, olha, estimule minha mãe, faça leituras com ela. Eu levei alguns jogos, palavras cruzadas, para ela desenvolver a parte intelectual, cognitiva, né? Explicava para ela, faça isso, estimule, né? Mas quantas vezes eu não cheguei assim devagarzinho em casa, estava minha mãe olhando para o nada, com o olhar perdido, e a cuidadora do lado, só no WhatsApp, né? Mandando mensagem. Ela não ficou muito tempo com a gente, ela não conseguia se concentrar no trabalho dela. Mas o texto aqui nos mostra que, surpreendentemente, nem Pedro, nem os filhos de Zebedeu, o Tiago e o João, atenderam assim, literalmente, o pedido de Jesus para vigiarem naquele momento. Porque 3 vezes Jesus estava ali com eles, se afastou um pouquinho, foi um pouquinho mais para frente para orar, e quando voltava, os 3 estavam dormindo ou sonolentos, quase dormindo. Em 3 oportunidades isso aconteceu. Isso está narrado nos versos 39 a 44, depois você pode ler com calma. Não é? Essa, digamos, displicência dos amigos de Jesus naquele momento em que ele pediu para ficar ao seu lado, para vigiarem e orarem. Sabe o que isso significa, meus irmãos e minhas irmãs? É que nós não temos amigos perfeitos. Às vezes a gente se frustra com as pessoas porque elas não dão a atenção que nós gostaríamos que elas dessem para nós. Mas eu queria até encorajá-los, porque os nossos amigos, as nossas amigas, eles falham com a gente. E eu me recordo, por exemplo, de um amigo, né? Ele sempre está me mandando mensagem, sempre. É um amigo do seminário. Eu não tenho convívio com ele, mas houve uma experiência. Assim como eu já precisei e fui socorrido, naquele momento, no passado, ele precisou de mim,
e eu o socorri financeiramente. Ele está passando um momento difícil, momento difícil no presbitério, dúvidas na igreja, e eu tive condições de ajudá-lo. E não questionei. Ele, olha, você não vai falar, você falou que precisa, eu tenho condição no momento, toma aí. Pois periodicamente ele não esquece. Eu já ajudei outras pessoas também, já fui ajudado por pessoas, mas ninguém faz como ele. Ele jamais esqueceu. Volta e meia ele manda para mim: Ismael, como você está? Eu estou orando por você. Eu estava nas minhas orações e lembrei de você. Lembrei da Kelsey, estou orando por você, por ela. Lembrei das suas filhas. E é claro, ele manda mensagens, eu atualizo a situação. Estou orando também pelas suas filhas e seus genros. Não é gostoso a gente receber uma mensagem assim, né? Então, não é que eu o considero um amigo. Ele não esquece. Os amigos não são perfeitos. Eles falham com a gente, mas eles não esquecem. Quando às vezes eles estão orando, eles lembram e mandam uma mensagem: olha, estou orando por você. E assim vai. Jesus, ele naquele momento procurou a intimidade dos seus amigos. E Jesus fez mais. Então é bom, quando nós estivermos passando por alguma dificuldade, nós buscarmos a companhia daqueles que são mais próximos de nós. Mas Jesus fez mais. Ele não somente buscou a intimidade dos amigos, como também buscou a intimidade do Pai. Verso 39 diz que Jesus, adiantando-se um pouco, prostrou-se com o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Jesus buscou a intimidade dos amigos, Jesus buscou a intimidade do Pai em oração. Aqui também nós podemos dizer que muitos, quando passam por momentos difíceis, deixam de orar. Pois é justamente nesses instantes que nós devemos buscar o Pai para orar. Jesus ensina essa realidade. No momento da dor da alma, buscar a Deus em oração. Nós muitas vezes desprezamos a oração, e não deve ser assim na nossa vida. Aqui no Evangelho de Mateus, Jesus, ele mostra a importância de orarmos. Jesus ensinou a oração do Pai Nosso. Jesus ensinou antes da oração do Pai Nosso que nós não precisamos orar com repetições. Ele usa até a expressão vãs repetições. Ao contrário, devemos orar de forma objetiva, como é a oração do Pai Nosso. Lá na oração do Pai Nosso, Jesus, ele nos ensina, oração conhecida de todos nós, né? Mas de uma maneira rápida, ele diz: venha o teu reino, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas dívidas, não nos deixes cair em tentação. Veja, são pontos objetivos, onde ele revela, ele nos ensina a orar. E ele nos diz que nós devemos ser perseverantes na oração. Isso foi no capítulo 6, onde ele ensina a oração do Pai Nosso, capítulo 6, 10 a 14. Mas no capítulo 7, Jesus diz assim, falando sobre a nossa perseverança em relação à oração, nós devemos ter resiliência na oração, não podemos esmorecer, não podemos desistir. Ele diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Todo o que pede recebe, o que busca encontra, quem bate abrir-se-lhe-á. E ele faz até uma reflexão aqui interessante. Qual dentre vós é o homem que, se porventura o filho pedir pão, lhe dará pedra? Ora, vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial, que está nos céus, dará boas coisas aos que lhe pedirem.
a importância da oração. Você tem orado? Você tem orado? Você busca Deus? Isso é sinônimo de saúde espiritual. Ler a Bíblia e orar é sinônimo de saúde espiritual. Agora, a oração de Jesus ela é intrigante nessa passagem. Pai, se possível, passa de mim este cálice. Conhece aquele costume cultural de alguns povos, também entre os israelitas, em que se colocava o líquido no cálice, né, e esse cálice ia passando para as pessoas, para elas tomarem um pouco daquele líquido, né? E aqueles que não queriam tomar do líquido, passavam. Jesus está usando essa figura, né? Essa metáfora, passa de mim este cálice. O cálice está chegando na mão dele, ele fala, não, eu não quero beber. Eu não quero. Cálice aqui é sinônimo de sofrimento. É o sofrimento que Jesus experimentaria na cruz. Ele diz, Senhor, passe de mim, se possível, afaste, é o verbo, afaste de mim este cálice. Ele não quer passar por esse sofrimento. Mas ele sabia que essa oração era uma oração que não teria uma resposta favorável a ele. A situação era irreversível. Foi para isso que Jesus veio, para tomar este cálice. Ele falou, não, eu não quero tomar esse cálice. Não, você vai tomar esse cálice. Pode tomar esse cálice. Ele havia inclusive alertado os seus discípulos que ele tomaria este cálice. Lá no capítulo 16, verso 21, ele disse para os seus discípulos, ele começou a mostrar-lhes que era necessário seguir para Jerusalém, sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes, dos escribas, ser morto, ressuscitado. E no terceiro dia, isso no capítulo 16, verso 21. No capítulo 17, verso 22, ele disse, o texto diz, reunidos eles, Jesus e os discípulos, na Galileia, Jesus lhes disse, o Filho do Homem, é um título do próprio Cristo, né, ele está se referindo a si mesmo, o Filho do Homem está para ser entregue nas mãos dos homens, eles o matarão, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então os discípulos se entristeceram grandemente. No capítulo 20, verso 17, Jesus disse, o texto diz assim, estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12, e em caminho lhes disse, eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem, referência a ele mesmo, será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte, o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Jesus havia prevenido, havia advertido seus discípulos que ele ia passar por tudo isso, mas na hora de passar, ele angustiado, dor profunda de alma, suou sangue. Pai, afasta de mim, se possível, afasta de mim esse cálice. O que isso nos ensina? Jesus nos ensina a orar, mesmo quando a situação é irreversível. Mesmo quando a situação é irreversível. Eu me recordo quando a minha mãe estava em fase terminal, e eu abria meu coração diante de Deus e clamava, Senhor, mais um tempinho para ela, eu quero abraçá-la mais uma vez, eu quero beijá-la mais uma vez, eu quero sentir o seu calor mais uma vez. Mas Deus não atendeu. Às vezes a situação é irreversível, mas mesmo assim, é importante orarmos, porque quando nós oramos, nós revelamos que por mais que seja impossível alguma coisa, nós reconhecemos que há poder em Deus para alterar a situação. Nós damos glória a Deus. Eu confio, tu tens poder. Se o Senhor quiser, o Senhor faz. E nós também desnudamos a nossa alma diante do Senhor.
emocionalmente, nós choramos na presença de Deus. E não nos esquecemos também da parte final da oração, né? Mas não seja como eu quero, sim como tu queres. A submissão à vontade do Senhor. Veja, no momento de angústia, uma situação irreversível, Jesus buscou a intimidade dos seus amigos. Jesus buscou a intimidade do Pai. Deus respondeu. Deus lhe mandou uma mensagem. Sim, não? O que vocês acham? Silêncio de Deus significa o quê? Deus não disse, olha, não, você vai tomar esse cálice. Não aparece aqui, não é? O texto dizendo, olha, esse cálice você não vai se afastar dele não. Há um silêncio. Deus ficou quieto. Mas Deus respondeu? Respondeu. Por meio de quê? Por meio das circunstâncias. Jesus orou para que o Pai, se possível, afastasse o cálice do seu sofrimento. E o que ocorreu? Jesus acabou de orar. Chegaram quem? Os seus algozes, aqueles que o levariam para a cruz. Verso 47 diz, falava ele ainda, e eis que chegou Judas, um dos 12, com ele grande turba, com espadas e porretes, vinda da parte dos principais sacerdotes e dos anciãos do povo. Eles o prenderam, verso 57, e o levaram à casa de Caifás. Deus respondeu? Respondeu. Deus atendeu a oração de Jesus? Não. Não. Como Jesus pediu, não. Deus nos responde. E muitas vezes Ele nos responde. Eu diria que até na maioria das vezes, Ele nos responde através das circunstâncias. Chegaram lá os homens que iam levá-lo para a cruz. Está respondido. Está respondido. O que nós devemos fazer num contexto como esse? Num contexto em que você ora para conseguir um emprego, você distribui o seu currículo para muitos lugares, muitas empresas, e ninguém retorna de uma maneira positiva para você. O que você vai fazer? Vai fazer o que Jesus ensina aqui, verso 45 e 46. Eis que é chegada a hora, o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos e vamos. A gente ora, a gente busca a intimidade do Pai, busca a intimidade dos amigos, até que as circunstâncias deixam claras qual é a resposta de Deus. Agora é a hora de levantar e enfrentar com coragem aquilo que precisa ser enfrentado. O emprego não saiu ainda. Não tenho dinheiro para pagar um curso, para me aprimorar, mas eu consigo na internet um curso gratuito aí para me aprimorando. Eu consigo rever aquilo que eu estudei no curso que eu fiz, na faculdade que eu fiz, para me aprimorar, me preparando, e continuo distribuindo currículo. Não vou me acovardar, eu vou levantar e seguir em frente. Você fica orando para uma pessoa que estava doente e ela morreu. O que você vai fazer? Vai ficar chorando a vida inteira? Vai ficar triste, vai sentir a dor, sabe-se lá por quanto tempo, mas vai levantar, vai cuidar de todas as atividades ligadas ao funeral. A vida precisa seguir em frente. Outras pessoas dependem de você. Você levanta e segue em frente. Você orou para que aquele exame desse negativo, você não fosse diagnosticado com aquela doença. Mas o exame deu positivo. Aí o que você vai fazer? Você vai compartilhar com as pessoas que você ama. Você vai orar ao Pai e vai levantar-se
vai fazer o tratamento, vai seguir em frente. Assim, Jesus nos ensina a lidar com a dor da alma. Eu termino com a experiência do rei Davi. Ele estava fugindo de Saul, quando ele soube que Keila, uma cidade israelita, estava sendo invadida pelos filisteus. E ele orou a Deus, ele consultou a Deus. Ele estava fugindo do rei Saul, ele e os seus homens. Ele estava próximo de Keila com os seus homens. E ele falou: Deus, eu vou a Keila libertar os israelitas de lá, da mão dos filisteus? Deus disse: sim, vai. Ele falou com os seus homens, os homens disseram a Davi: Davi, nós vamos nos expor, Saul vai saber onde nós estamos. Não é bom nós irmos e ajudar Keila. Davi voltou a consultar a Deus. Deus disse: vai. E ele falou com os seus homens e eles foram. E eles libertaram Keila dos filisteus. Quando Saul soube dessa situação, esse texto está lá em primeiro livro de Samuel, capítulo 23, quando Saul soube disso, ele reuniu o exército de Israel e foi a Keila para prender Davi. E Davi ficou sabendo disso. E Davi questionou a Deus: Senhor, eu libertei Keila das mãos dos filisteus, eu ajudei o rei Saul. Ele virá contra mim, ele descerá contra mim, ele vai me atacar aqui? Deus respondeu: descerá, vai. Senhor, os habitantes de Keila vão me entregar nas mãos de Saul? Vão te entregar. Deus respondeu claramente, as circunstâncias demonstravam claramente. Vamos voltar à situação antes de que tudo começou. Vamos continuar fugindo. Davi pegou seus homens e seguiu o seu caminho, confiando em Deus, com coragem, sabendo que Deus tinha um plano para a vida dele. Assim é a nossa vida. Vamos enfrentar dores emocionais, algumas mais tranquilas, outras mais difíceis, mas é importante que nós temos esse ensino, essa instrução da palavra do Senhor para as nossas vidas. Jesus enfrentou essas dores intensas. E como Jesus lidou com elas? Se aproximou dos amigos mais íntimos, se aproximou do Pai em oração. Quando chegou o momento de enfrentar o obstáculo, o desafio, a luta, levantou-se e foi com coragem.